Fala minha rapazedinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Física Disruptiva. Já te convido a seguir, a curtir, a comentar, a compartilhar para apoiar mais vídeos como esse, tudo bem? Se você clicou aqui já sabe que a gente está resolvendo agora a quarta questão da SpaceX 2024-2025, modelo A. Então, sem mais delongas, vamos à questão 24, a quarta questão dentre as 12 que a SpaceX nos propõe. Vamos lá. Duas calotas esféricas idênticas são espelhadas em lados diferentes de modo a formarem o espelho convexo A1 e o espelho côncavo A2, ambos gaussianos. Eles são dispostos com seus respectivos eixos principais sobre a reta R, conforme representado no desenho a seguir. Entre os espelhos e no centro de curvatura de A2 e a 2 milímetros do vértice A1 é colocado um ponto luminoso, O, sobre a reta R. Sabendo que a distância focal de A1 ou de α1 é 1 milímetro, a distância entre a primeira imagem do ponto luminoso fornecida por α1 e a primeira imagem do ponto luminoso formada por α2 é de aproximadamente. Então ele quer a distância entre a primeira imagem formada pelo espelho 1 e a primeira imagem formada pelo espelho 2, sabendo que o espelho 1 é um espelho convexo e o espelho 2 é um espelho côncavo. Apenas. Essa é uma das questões mais tranquilas da prova da SpaceX. O que acontece? Vamos seguir a ordem, vamos tentar achar aonde está posicionada a imagem formada pelo espelho A1 e onde está posicionada a imagem formada pelo espelho A2. Se eu pegar esse ponto luminoso O e, por exemplo, incidir dois raios luminosos nesse espelho convexo α1, por exemplo, aqui está o vértice de α1 e eu sei inclusive que esse ponto O ele está posicionado aqui, ele está posicionado a 2 milímetros do O, né? Esse O está posicionado a 2 milímetros do vértice. Se eu incidir um raio de luz aqui, o que vai acontecer? Essa imagem e um raio de luz aqui, o que vai acontecer? A imagem é formada no espelho convexo, não na junção dos raios de luz, mas na continuação deles, né? Na continuação deles dentro do espelho. Então, por exemplo, esse raio de luz bateria aqui e voltaria. E esse raio de luz bateria aqui e refletiria assim. E aí, como é que a gente faz para desenhar a imagem dele? A gente pega a propagação aqui desse raio de luz aqui para cá e para cá e encontra então que esse ponto ele estaria projetado aqui. Pronto, essa é o ponto onde a imagem está localizada. O ponto onde o objeto O está localizado a gente chama de P, e o ponto onde a imagem está localizada a gente chama de P'. Então, para que eu ache esse P' formado pelo espelho A1, basta que eu faça a lei de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P' aqui para o espelho α1. Para ele, então, como é que a gente vai dispor esses dados? Eu sei que o meu P ele é 2, né? E tá tudo em milímetro, vou deixar tudo em milímetro, as respostas estão em milímetro, então esse meu P ele é 2, que é a distância do objeto até o vértice. E eu sei que o meu foco, ele está dizendo aqui que a distância focal do α1 é 1 milímetro. Primeiro erro que você poderia cometer aqui é simplesmente escrever então 1 sobre 1 é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre P'. E por que isso é um erro? Porque o α1 é um espelho convexo, logo, por mais que ele tenha colocado que sua distância focal aqui é 1, eu tenho que traduzir essa distância focal aqui na informação que isso é um espelho convexo e lembrar que o foco no espelho convexo ele é negativo. Então eu tenho que colocar aqui menos 1, o que daria menos 1 como inteiro aqui nessa fórmula. Então, 1 sobre P' ele é igual a menos 1, e aí passando esse meio aqui para o outro lado, vai ficar menos 1 menos meio. Então, esse meu 1 sobre P' aqui, ele vai dar menos 3 sobre 2, tudo bem? Menos 3 sobre 2.
Logo, esse meu P', ele é igual a menos 2 terços. Ora, esse menos 2 terços aqui, ele está em milímetro e ele representa aproximadamente para a gente 0,7. Vai dar 0,66666, como tem aproximações aqui de 0,7, então vou usar 0,7. Ele representa 0,7 milímetros. Negativo, e o que indica esse negativo? Significa esse deslocamento virtual, né? Na prática, ele está a 0,7 milímetro 0,7 milímetro do vértice. Tudo bem, já sei que ele está a 0,7 milímetro do vértice. E a imagem formada por α2, aonde está? A imagem formada por α2 é um espelho côncavo. E olha a informação, o objeto O, o ponto luminoso O, ele está colocado exatamente no centro de curvatura de α2. Então, se ele está exatamente no centro de curvatura de α2, se ele, por exemplo, emitir raios luminosos aqui para esse próprio α2, né, para esse espelho, o que vai acontecer? Esses raios luminosos vão bater no espelho e vão voltar exatamente para essa mesma posição. Eles vão bater no espelho e vão voltar exatamente para essa mesma posição. Logo, a posição da imagem, como esse ponto O está localizado exatamente no centro de curvatura do espelho, é exatamente o mesmo lugar que o objeto está, o ponto luminoso está, que é a 2 milímetros do vértice de α1. Logo, essa minha primeira imagem formada pelo α1 está aqui, e essa minha primeira imagem formada pelo α2 está aqui. Qual é a distância entre elas duas? A distância entre elas duas é exatamente esse 2 milímetros somado com 0,7 milímetros. Então a resposta é letra E, 2,7 milímetros. Questão bem tranquila, lei de Gauss basicamente, e estudo relacionado a espelho côncavos. Te vejo na próxima solução da próxima questão. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.